Todo mundo já deve ter visto que saiu uma matéria falando sobre maconha na Globo, cara. Pô, TV aberta no Globo Rural. E eu tô animadaço para assistir. Então, antes da gente assistir, se você não me conhece, eu sou o Cadu, sou engenheiro de produção. Estou fazendo meu mestrado atualmente falando sobre modelos regulatórios da cannabis sativa, né? Modelos internacionais. Estou aqui hoje com meu parceiro e sócio Daniel Pimenta, jornalista aqui da Cult. Vamos analisar essa matéria aqui, destrinchar elas, comentar alguns pontos aqui em dupla, né? Hoje vai ser uma parada um pouco diferente. Então, Daniel, seja muito bem-vindo e bora que eu tô animado, hein? É isso, vamos lá, Cadu. Que a Globo normalmente, quando menciona a maconha, né? Normalmente tem alguma desinformação no meio. Falaram muito bem dessa matéria, passou logo cedo de manhã no domingo, né? Então, vamos reagir aí. Sem mais delongas, vou dar play aqui no vídeo, já? Chama, bora! Já deixa o like aí, galera. Vamos começar o dia bem. Bom dia! Só faltou o café da manhã. Como lidar com o cultivo de uma planta que é classificada como droga, mas também é remédio, fibra, alimento? No Brasil, o uso medicinal da cannabis sativa, a popular maconha, é autorizado para pessoas e animais. Mas ainda falta regulamentação para plantio e outros usos com variedades industriais sem efeito entorpecente. O potencial agrícola e econômico da cannabis, uma planta versátil que vai muito além da produção de medicamentos. Ela também produz papel, ela substitui o eucalipto, tem propriedades para a produção de fibra, para a produção de combustível. Você tem mais de 1.800 produtos que essa planta faz. Mas como o cultivo é proibido... Foi lá na Abraço essa parte. Você visitou ele, né? Sim, a gente não conseguiu ver o cultivo, porque o cultivo dele atualmente está muito controlado, né, por questões de segurança. O cultivo em si já é uma dificuldade, né, porque onde você vai colocar tudo isso de maconha sem ter problemas com a população perto, ladrões, ainda tem essa questão que tem que ficar bem esperto. Eles tiveram problema com isso no passado, algumas associações têm problema com isso, né, então a localização é super secreta, tem câmera em tudo, não é qualquer um que pode visitar, não é qualquer dia que pode visitar. Então lá a gente só conseguiu ver a base, Daniel. E a base de controle dos caras, eu me senti que eu tava naquela base de controle de avião. Cara, era tanta câmera, que era uma sala só de câmeras, assim. E a gente viu o cultivo pelas câmeras. Sim. Mas pode dar play. Pesquisas no país. Uma coisa que deveria ser prioridade é a autorização para as faculdades estudarem. Tu sofre diretamente com isso, né, Cadu, no seu mestrado? Muito, cara, porque a gente fala, pesquisa deve ser mais tranquilo, mas na verdade não, né? É muito difícil você pesquisar sobre cannabis, sobre maconha, né, no Brasil. Eu tenho dificuldade de fazer uma pesquisa de formulário. A gente quer fazer uma pesquisa de formulário com cultivadores e, cara, é muito difícil você ter essas pesquisas aprovadas no comitê de ética. Pô, os caras, parece que como é um tema tão quente, um tema que gera muita divisão ali, e acaba que eles colocam muita burocracia. Eu queria fazer uma pesquisa com jardineiros e estavam exigindo que tivesse um médico na equipe. Como é que a gente está falando de cannabis sem ter um médico? Sabe, umas barreiras muito doidas, cara. Sendo que é uma pesquisa de padrões e práticas de cultivo, né? Agora é a hora. O Globo Rural vai falar agora sobre uma planta que tem cultivo muito restrito no Brasil, para não dizer proibido. No passado, a cannabis esteve muito mais cercada de tabus. Com a liberação de remédios à base de cannabis, as plantações em solo brasileiro aumentaram. E aí surge uma cadeia de produção. É o que a gente vai ver na reportagem do Filipe Mancuso, com produção da Maria Luísa Silveira. Poucas plantas no mundo carregam tantas funções. Isso aqui é uma planta medicinal. Ela também produz papel, ela substitui o eucalipto, tem propriedades para a produção de fibra, para a produção de combustível. Você tem mais de 1.800 produtos que essa planta faz. E até bem mais do que isso, tá? Tantas polêmicas. A partir do momento que o meu remédio passou a ser esse, um muro de preconceito subiu à minha frente. Eu perdi os meus amigos, eu perdi o contato com a minha família. Com
Com certeza você já ouviu falar na protagonista da nossa reportagem. Seu nome científico? Cannabis sativa, mais conhecida como maconha. Um mistério. O fóssil mais antigo encontrado da cannabis ainda em estado selvagem revela que a planta já está no nosso planeta há mais ou menos 5 milhões de anos. Conta a história que o primeiro registro de uso foi há 12 mil anos no leste da China, o que leva muitos pesquisadores a acreditarem que a cannabis foi o nosso primeiro remédio. Só ia falar que a maconha ela é citada basicamente na farmacopeia chinesa, né? Tem o imperador Shennong lá, e fala basicamente que a maconha pode ser usada para tratar diversas condições de saúde, né? E além disso, também tem o uso religioso da maconha que não foi mencionado, que antigamente a medicina e a religião eram basicamente inseparáveis, né? Tá certo isso aí que a grupo tá falando. Ido da inflorescência, esse conjunto de pequenas flores que cobrem geralmente o topo da planta. Os benefícios terapêuticos da cannabis já são bem conhecidos. O que talvez nem todo mundo saiba são os outros usos da planta. Pausa aí. Sementes. Fala aí. Nesse cultivo do Ian, eles fazem um cultivo 100% orgânico nas camas de cultivo direto. Então dá para ver as camas de cultivo ali, todas de 300, 400, 500 litros de terra. Então é um estilo de cultivo assim bem caseiro, né? Com os insumos orgânicos. Eles fazem a produção do próprio humo, da própria compostagem, fazem insumos fermentados. É bem maneiro mesmo. Para quem não sabe, né? Quem tá caindo de paraquedas aqui no canal, o Cadu basicamente ele dá aulas aqui no YouTube também e por fora dá curso de como plantar maconha para fins medicinais, né? Então isso. Ele tá dando aí meio que uma visão técnica desse cultivo de maconha aqui da Associação Acura, né? Por exemplo, podem abastecer as indústrias de cosméticos, de alimentos. Do caule sai uma fibra super resistente para a fabricação de papel, tecidos e até blocos de construção. Um potencial enorme para uma planta de cultivo ainda proibido no Brasil. Sabe o que me revolta, Cadu? É que a Globo vai pausar aqui essa reportagem, né? Vai dar o comercial e a primeiro comercial que vai surgir é o comercial da cerveja, sabe? Ou é o comercial da Bet, que tipo, aqui ó, tem um negócio de Bet aqui, ó. Tipo, o que eu quero chegar é que tipo, hedonismo, sabe, prazer, né? O uso da maconha para uso recreativo, ele tem muito preconceito, mas é um preconceito que realmente existe só para maconha, né? Porque quando as pessoas buscam outras fontes de prazer legalizadas, tipo apostar ou beber, né? Álcool, que também é uma substância que depende do agronegócio, né? Que é gerada pelo agronegócio e gera tantos empregos aí, tanto para a economia do país, não é alvo de sanções na hora de falar na Globo, né? Eles falam aqui do efeito medicinal, da produção de fibra para papel, para tecido, mas não falam do óbvio uso recreativo que, por exemplo, a Holanda tem o turismo canábico gigantesco, né? E um dado aqui para somar de uma pesquisa científica, mas o estado dos Estados Unidos, Washington, foi um dos primeiros a legalizar, né, o uso adulto, e lá eles conseguiram fazer uma análise do impacto desse uso. E eu não vou lembrar os valores exatos, mas entre 10% a 15% foi o que houve de redução no consumo de bebidas alcoólicas e também um mesmo valor similar, de 10% a 15% de redução no consumo de tabaco, cara. Então, beleza, o uso recreativo ali, o uso adulto, ele de fato não é 100% medicinal, mas, cara, só de você já ter essa redução de outras substâncias que são bem mais danosas, por exemplo, não tem consumo sem risco de álcool e tabaco, né? Então, a gente está reduzindo o consumo dessas outras duas, que são bem mais perigosas, já é mais qualidade de vida, né? Com certeza. Em 1930, ela foi classificada como droga, por conter substâncias entorpecentes. Aí as portas da pesquisa se fecharam.
Só mais recentemente, com autorização para uso terapêutico, é que ela começou a entrar em cena novamente, chamando a atenção de entidades ligadas ao agro. Óleozinho. Daniela Bittencourt é pesquisadora da Embrapa. Ela faz parte de um grupo de estudos sobre cannabis na empresa. O problema é que, sem uma liberação também para pesquisa, os projetos ainda não saíram do papel. Infelizmente, hoje ainda nós não desenvolvemos pesquisa com cannabis, né? A gente até solicitou autorização para dar início junto à Anvisa, que é um primeiro projeto que é focado na questão da criação de um banco de sementes, né, dentro lá do nosso banco de germoplasma, e da mesma forma temos também mais outros 2 projetos, que é um voltado especificamente para o melhoramento genético da planta para fins medicinais e outro para fins industriais. Em 2015, a Anvisa autorizou a venda da cannabis com prescrição médica. Só que, como o cultivo no país ainda não é regularizado, os remédios precisam vir de fora. Plantar em solo brasileiro só com autorização da Justiça. Hoje, cerca de 40 associações têm permissão para cultivar a planta. Uma ajuda e tanto para pacientes que tinham dificuldade para comprar a medicação importada. Pausar aqui rapidinho, só para falar. Acho que eu pensei que eles iam explicar o que é uma associação, né? Acho que eles não explicaram direito. Mas, para mencionar que eles estão falando aqui do uso medicinal da maconha, né? E normalmente as pessoas fazem o uso medicinal através do óleo, né? Você basicamente pega a flor da maconha, extrai a resina dela e mistura aí com óleo para você poder colocar na sua boca e aproveitar os efeitos medicinais, né? E no Brasil tem 3 formas legais de você adquirir óleo, né? Através da importação, através de farmácias nacionais ou através das associações de cultivo, que são basicamente ONGs, né, Cadu? Você pode falar melhor que o seu TCC na Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, foi exatamente falando que o autocultivo é uma alternativa a essas 3 opções de adquirir óleo, né? Sim, cara, porque a gente tem essas 3 opções, mas acaba que elas são bem inviáveis, né? São poucos produtos que têm autorização para serem catalogados e vendidos em farmácia, por exemplo. Então você vai na farmácia, lá tem 3 ou 4 opções, como são importadas, acaba que é bem caro. E bem caro, eu tô falando na média aí de R$ 2.200, R$ 2.500 um frasco de óleo, cara. Então é bem inacessível. O importado também é bem caro, mas já é um pouco mais barato que a farmácia. As associações, elas barateiam bastante o preço, elas têm a sua importância, mas é isso. Acaba que eles não conseguem baratear tanto assim, tem muita instabilidade jurídica. A associação é uma entidade sem fins lucrativos, mas é óbvio, todo mundo ali tem seu salário, tem seu resultado financeiro para conseguir viver dessas operações, mas o autocultivo acaba que é a opção mais barata para quem, não tem dinheiro mesmo. Cultivar é muito mais barato do que você comprar de qualquer uma dessas formas. Foi o que eu mostrei lá no meu TCC, que o cultivo é cerca de 10 vezes mais barato do que o trabalho ter que comprar, né, importados, farmácia ou associação. CB2, eu sei que ele tá para cultivar a planta. Uma ajuda e tanto para pacientes que tinham dificuldade para comprar a medicação importada. O CB2, eu sei que ele tá mais... Pedro Pierro é neurocirurgião e prescreve os remédios à base de cannabis. Eu não era um entusiasta da planta, eu não estava querendo que ela fosse remédio. Eu não tava difícil de acreditar naquilo. Caraca. Não fazia sentido como algo tão antigo, que funciona tão bem, como isso me foi negligenciado o tempo inteiro, como é que eu nunca tinha ouvido falar disso? Caraca. E para convencer as pessoas. Né? É que eles não ensinam na faculdade de medicina. É um grande problema. Seu filho tem indicação de uma neurocirurgia para epilepsia, porém, nós temos ferramentas terapêuticas que podem ser utilizadas que são menos invasivas, como, por exemplo, canabinoides medicinais. Aí a pergunta, né? Cannabis da maconha? Doutor, abre a cabeça do meu filho, mas não dê maconha para ele. Apesar do estigma, o corpo da planta oferece uma farmácia inteira de possibilidades. São centenas de compostos, entre eles os chamados canabinoides, usados no tratamento de várias doenças. Os mais famosos são o THC, que tem efeito psicoativo, e o CBD, que age como um regulador do corpo.
Sem causar alteração de consciência, ele ajuda a equilibrar o sistema nervoso central. O CBD é o mais usado em tratamento. Pausa aí, rapidinho. E qual é a verdadeira, uma das grandes riquezas da cannabis? É exatamente isso, porque a gente sabe o quê? Do THC, do CBD, já temos mais estudos do CBG, do THCV, mas galera, a gente está falando de quantos canabinoides? 4, 5 que a gente tem estudado, mas a cannabis ela produz mais de 120, então a gente está falando de uma farmacopeia ali dentro que a gente pode ter um mundo de possibilidades que a gente ainda não sabe exatamente quais são esses canabinoides, quais são os efeitos deles. Então, tem uma riqueza aqui dentro que a gente ainda tem que mergulhar e que dá para ir muito mais a fundo e posicionar o Brasil bem melhor no ranking do PIB, né? Caso a gente estudando, produzindo, conhecendo mais, a gente conseguir... Pô, isso é tecnologia, biotecnologia. Tem gente que chama a maconha de ouro verde, né? Sim. Uma possibilidade aí de gerar uma riqueza para o país enorme, né? E só fazer um adendo aqui, eu não sei se eles vão falar do uso medicinal do THC, né? Que é o composto psicoativo. O que é psicoativo, né? É o que ele falou, é alterar consciência, você ter uma noção distorcida do tempo, ter euforia, outras sensações que não tem no CBD. Mas o THC tem uso medicinal também, né, Cadu? Obviamente, cada pesquisador vai falar uma coisa, cada médico vai falar uma coisa, mas existem pesquisas que falam do uso medicinal do THC, mesmo ele sendo psicoativo. Indicação para pacientes com epilepsias, por exemplo. Mas o THC também desempenha um importante papel terapêutico. O THC, ele não é um vilão. É o THC que a gente usa para dor oncológica, é o THC que a gente usa para depressão, é o THC que a gente usa muitas vezes para tratar questões de inapetência, de fazer o idoso ganhar peso. O que faz ele se tornar um veneno é a forma como se usa. Fumar faz mal, não importa o que seja. Verdade. Verdade também, aí, galera. Redução de danos, hein? Açude Velho, um dos principais cartões postais de Campina Grande, na Paraíba, fica a sede de uma das pioneiras no cultivo de cannabis medicinal no país, a Abrace. A Abrace é gigante, né? E a gente escolheu Campina Grande, dado ao clima, a altitude. A associação, fundada por Cassiano Gomes há mais de 10 anos, funcionou durante muito tempo resguardada por liminares. Foi só em 2023 que o Supremo Tribunal Federal deu permissão permanente para o plantio e fabricação do óleo, que funciona como medicamento. Cassiano, você se considera um agricultor convencional? Eu acho que eu me considero um agricultor revolucionário, porque a gente decidiu cultivar aquilo que para muitos ainda é um crime. Eu falo isso, gente, eu cometi um crime para salvar vidas. A vida da própria mãe, que tinha deixado de comer e não levantava mais da cama. E isso foi realmente o meu motivador, tanto que esse sítio a gente homenageia a ela, Dona Zezé, porque mamãe foi a paciente número 1. É comum, né, que diria que a maior parte das associações surge através de pessoas que começam a plantar ou para uso próprio ou para uso de algum parente e meio que começa a juntar mais pessoa que fala, caraca, esse óleo pode funcionar para minha filha, pode funcionar para o meu tio, para minha avó, e surge a associação, né? É interessante. Se não me engano, a PEP surgiu assim também, né? Que eram as mães que traziam óleo basicamente traficado dos Estados Unidos aqui para o Brasil para cuidar dos filhos, né? A notícia se espalhou. Quando eu fiz o óleo para a mamãe, sobrou um pouco de óleo e eu consegui fazer 10 frascos e mandar para 10 famílias, porque naquele ano, 2015, o dólar teve uma alta gigantesca e aí esses pais já não conseguiam mais fazer a importação. E quando a gente chegou a 100 famílias, foi quando eu realmente vi que eu não tinha mais condições de estar sozinho. E aí, de uma pessoa passou a ser 3, daqui a pouco passou a ser 8, daqui a pouco passou a ser 40. Hoje nós temos 140 pessoas trabalhando aqui em conjunto, trazendo qualidade de vida para as pessoas que precisam. As primeiras sementes foram importadas do Canadá. Hoje eu tenho mais de 50 mil plantas, né, e que vieram de 3 sementes.
A gente está aprendendo no erro e no acerto. Foram longos 10 anos que a gente foi aprendendo a cultivar cannabis no Brasil. A associação tem uma área plantada protegida por estufas de 2 hectares. A gente está aqui no Jardim Clonal, onde a gente tem a garantia da manutenção genética. Aqui a gente tem hoje, em média, 60 plantas madres, né, que são plantas que já passaram por um processo já de seleção genética, desde a semente até aqui, mantendo as características desejáveis para a produção do óleo. Dessas matrizes são retiradas as chamadas estacas, que nada mais são do que pequenos pedaços do galho. As estacas seguem para o setor de clonagem, onde são lavadas uma a uma com água sanitária e cálcio. Deixa eu explicar rapidinho aí. Além do... Resumidamente, o que ele falou, né, explicando para quem não entende de cultivo, por quê? Quando a gente tira uma mudinha de uma planta, ela é geneticamente igual a outra. Então, se ela testa para CBD, ela é 12% CBD, 0,3 THC, a gente já tem uma genética conhecida, que a gente já sabe como é que ela se porta, que a gente já sabe como é que ela é. Então, a gente tira várias estacas dela, ou mudas, ou clones, existem várias formas de falar, e aí a gente vai ter sempre a mesma planta, geneticamente igual. Então, em cultivos de larga escala, não fica germinando semente e com várias plantas diferentes. Não, você quer ter uma uniformidade ali para ter várias plantas parecidas, tudo na mesma altura, finalizando no mesmo tempo, para ajudar essa logística de trabalho também e ter, no final, um produto de qualidade e que seja conhecido, né? Que você sabe como é que ele vai ser quimicamente, o que ele vai produzir também. E só para falar que a gente tem um vídeo aqui no canal, onde o Cadu ensina como fazer os seus clones, né? Obviamente, sim, lembrando para fins medicinais, mas tem um vídeo aqui no canal, dá uma olhada aí depois. E também tem vídeo ensinando a fazer o óleo. Verdade. Vou colocar os vídeos aí na descrição, dá uma olhada depois nessa playlist que eu vou colocar aí. Do banho, as funcionárias também retiram o excesso de folhas para padronizar os galhos. Olha lá, técnica da mãozinha, chama. Feito isso, as estacas são colocadas nesses vasinhos com substrato. São 21 dias até o enraizamento. Passado esse período, as plantas recebem etiquetas. A gente consegue rastrear qual foi a planta mãe, a gente já tem todas as descrições de canabinoides que a gente precisa, né? E todo o processo que foi feito até chegar nesse clone, e essa etiqueta acompanha a planta até a colheita. É uma ficha técnica. É uma ficha técnica. E também serve como uma prova para as autoridades de que toda a produção foi direcionada ao desenvolvimento de medicamento. Chegou a hora do transplantio. As plantas saem desses vasinhos e vão direto para os canteiros. São 200 plantas a cada setor, como esse daqui. O desenvolvimento da cannabis é muito rápido, diário. Dá para notar essa mudança de estágio a cada setor, com o aumento no número de folhas e também com o aparecimento das flores. Negócio São lindo, 90 dias em média do transplantio até a planta chegar no ponto de colheita. E eles têm... Deve ter colheita toda cada quinzenal ou todo mês. Medicinal, todas as plantas são femininas. É que só elas produzem o óleo que interessa na fabricação dos medicamentos. Um trabalho feito com jeito, sem afobação. Dona Maria José veio como temporária, gostou tanto do serviço que acabou ficando. Quando eu cheguei aqui, aí fui passando 15 dias, fui passando um mês, aí 3 meses, aí está na minha carteira. Aí a gente trabalha por uma causa, né? Uma missão, que é salvar a vida. Às vezes a gente está meio um dia mais estressado. Aí quando eu lembro daquelas mães que não dormem através de umas gotinhas de óleo, né, que o médico passa, os pais conseguem dormir. Aí eu quero ficar. Depois da retirada, cara, é impossível parar, né? Tendo esse impacto social, pô, dá uma animação absurda. A gente já se sente um pouco animado só de ter o feedback da galera que tá começando a cultivar, tendo resultado maneiro com as nossas dicas aqui, né? Porque tem guias totalmente gratuitos aqui no canal, ensinando a cultivo, tirando dúvidas, temas específicos. Pô, é muito maneiro, cara. Só para dar um pouquinho de informação, eles falaram, mas não foram muito a fundo, né? Eles estão tirando a folha porque a folha, ela basicamente não possui muito dessa resina que a maconha produz, né? Essa resina está mais acumulada nas flores. Se você colocar muita folha
na hora de fazer o seu óleo vai acabar tendo um gosto de clorofila, um gosto mais forte, que torna o remédio mais desagradável, né? Sim, o remédio, só complementando também, ele é uma extração, né? Então a gente vai tirar esses compostos que são medicinais ali da planta e passar para um outro formato, para passar para o formato do óleo. No caso, como não tem nada nas folhas, eles tiram, porque também vai ficar, além de ter isso, também tem o trabalho de submergir folhas para extrair no álcool, então dificulta muito o trabalho, ter mais volume. Tem que ter o volume das coisas que você realmente tem valor ali, né? Sim, tanto que as pessoas que também fumam a maconha, elas também tiram essas folhas. Exatamente porque as folhas fazem o fumo ficar mais rascante, né? Machuca a garganta, fica pior aí o consumo. Os galhos só com as inflorescências vão para varais como esse. A gente retira esse excesso de folha e traz para cá, onde a gente faz o corte dos galhos, separa em tamanho que dê para fazer um chumaço, para a gente economizar espaço também no nosso container de secagem, para que a gente consiga manter a qualidade do produto no final da colheita. Muito maneiro isso aí, cara. A Abrace produziu esse ano 1.300 quilos de flores secas. Tudo processado na farmácia da própria associação. É um produto farmacêutico como outro qualquer. Tem que cobrir com álcool ali. De qualquer outra indústria farmacêutica. O processo ele é um processo fabril e segue todo o passo a passo que determina as boas práticas de fabricação da Anvisa. A Camila conta que durante anos teve crises frequentes de convulsão. Como nenhum tratamento convencional havia resolvido o problema, ela decidiu procurar um país onde o uso terapêutico da planta era liberado, o Uruguai. Desde o primeiro dia que eu tomei o óleo, desde o primeiro dia fez efeito, eu fiquei sem crises convulsivas durante 45 dias e voltei para o Brasil, trouxe 12 frascos de remédio dentro da mala e eu morrendo de medo de ser presa por tráfico internacional de drogas e eu só estava carregando remédio. Quando os remédios acabaram, a Camila... Sim, exatamente igual. Se viu sem saída. Foi quando uma grande amiga falou para mim, Camila, o seu remédio, ele é feito no Brasil. Foi quando eu vim conhecer a Abrace. Isso era 2017, foi quando eu conheci Cassiano. O Cassiano e a Camila acabaram se casando. União na vida e no trabalho. Hoje, ela é uma das diretoras da Abrace. Quando eu cheguei na Abrace, tinha 2.000 pacientes e hoje nós temos 52 mil pacientes. Caraca. Um dia salvaram a minha vida e hoje eu tenho o prazer de fazer isso com outras pessoas. A gente pode utilizar o melhor dos dois mundos. Eu não deixei de operar, eu não deixei de passar remédio alopático, eu continuo prescrevendo morfina, eu continuo prescrevendo antiepilético. Tem coisas que não dá para tratar com canabinoides, mas a gente pode usar o melhor desses dois mundos. A gente não precisa dessa competição. No próximo bloco, a cannabis vira disciplina em universidades. O agricultor de hortaliças que abriu espaço para a planta. E como os remédios à base de cannabis chegaram à veterinária. Cara, é um mundo de indústrias que a cannabis impacta. Tipo, vai muito além só dos remédios, né? Vai para nutrição animal, produção têxtil, energia, igual eles falaram, biorremediação de solos, recuperação de solos. Por exemplo, o solo tá cheio de metal pesado. A cannabis é uma planta que absorve muito, então você pode usar a cannabis para regenerar aquele solo, tirar aqueles metais pesados e depois você fazer o descarte correto dessa planta que vai ficar contaminada, né? Claro, mas ela consegue limpar o solo, né? E a gente também tem muita área degradada que poderia ser regenerada com essa planta. Então é muita coisa, cara. E eu faço questão de mencionar de novo a questão recreativa e de entretenimento, porque querendo ou não, vocês estão aqui assistindo um vídeo que é entretenimento, né? Se não fosse a maconha, vocês não teriam a Cult Light aqui fazendo o vídeo. Então é uma cadeia de emprego, de riqueza que vai muito além do óbvio, né? E vamos ver aqui o que não é óbvio, né, para muita gente, no próximo bloco do Globo Rural.
O uso da cannabis medicinal para humanos é autorizado pela Anvisa desde 2015. E ano passado também foi liberado para animais, o uso veterinário. Só que, para fazer pesquisa, os cientistas ainda dependem de decisão judicial. Assim, os estudos avançam devagar e principalmente em áreas privadas. As imagens são do David Faria. De um lado, alface, temperos, toda sorte de hortaliças. Do outro, basta percorrer alguns metros e vencer o muro para a gente encontrar um outro tipo de planta. Dois mundos na mesma propriedade. Sr. Massami, a decisão de plantar cannabis na sua propriedade foi uma decisão fácil? Na verdade, primeiro eu não conhecia nada desse segmento, até tinha um tabu. E tem o risco da ilegalidade e nós nunca tivemos interesse em nada que fosse nesse sentido. E aí no momento que eu vi que era muito diferente daquilo, a imagem que eu tinha, e que tinha a possibilidade de cultivar algo que pudesse ajudar as pessoas, e com isso também financeiramente poderia ser algo que pudesse ser promissor, eu achei que valia a pena o desafio. Há 25 anos, o seu Massami se dedica ao cultivo orgânico de hortaliças em Ibiúna, São Paulo. A cannabis é bem mais nova no cardápio do agricultor. No ano passado, ele foi procurado pelo Pedro, fundador da Associação Santa Cannabis, que desde 2019 atua na produção de medicamentos. Como é que a Santa Cannabis, que tem sede em Santa Catarina, vem parar com cultivo aqui em São Paulo? Poxa, Mancoso, veio parar através de um ciclone. A gente teve um ciclone na cidade de Itapoá e eu costumo brincar que o ciclone levou uma estufa inteira e trouxe o seu Massami. E aí ele ofereceu esse espaço que a gente está aqui, o conhecimento dele de orgânico, juntou com os conhecimentos dos nossos jardineiros, que já plantam cannabis há 10 anos, que para o seu Massami era novo. E aí junta esses dois saberes e chega nisso daqui que vocês estão vendo, né? Que a gente está no espaço de 2.000 metros quadrados, tem 2.000 plantas aqui hoje, de CBD e uma parte de THC. Uma lavoura de cannabis medicinal bem-sucedida é aquela em que as plantas conseguem preservar um alto teor de canabinoides. Hortaliças é uma coisa visual. Se a gente tiver uma hortaliça bonita, sadia e saborosa, nós temos o sucesso, né? Agora, teor de canabinoides é uma coisa que a gente só consegue saber através de análise. Estão vendo esses pontinhos que parecem pequenos cristais brilhando nas flores? Pois é, eles são a chave de tudo. Essas estruturas são chamadas de tricomas, uma espécie de resina. Marcaram o lugar errado aqui, colocaram um pistilo, cara. Marcado. Tu tá mutado. Marcaram um pistilo, né? O pistilo é o órgão reprodutor da fêmea. Os tricomas é essa resininha, cara. É um mecanismo de defesa da planta. É o cristalzinho, onde fica a mágica, né? Ele deve contar mais um pouco aí. Resina produzida pela cannabis, que além de proteger a planta contra pragas e o calor excessivo, ainda produz os canabinoides. Outro fator apontado como fundamental para o desenvolvimento da planta é entender o fotoperíodo dela. É como um relógio biológico. A planta sabe quando crescer e quando florescer pela duração da luz. Como nesse momento a estratégia aqui no cultivo é estimular um florescimento mais rápido das plantas, já que está chegando a colheita, é muito importante dosar o tempo de exposição delas à claridade. Por isso mesmo, sempre que dá 5 da tarde, as cortinas aqui da estufa começam a ser fechadas. Irado. Em pleno verão, nós temos que fazer com que a planta ela sinta que está chegando no inverno. A planta começa a entender que os dias estão ficando mais curtos, essa é a função do escurecimento. Induzir a planta a começar a fase generativa, que é da flor. Tudo num sistema orgânico, obrigatório para a produção de remédios. O conhecimento do seu Massami se junta então ao de pesquisadores. Só um segundo, ele falou aqui orgânico obrigatório para a produção de remédios? O mineral não é tão recomendado, cara? Então, nos Estados Unidos é um pouco diferente, né? Mas por enquanto aqui no Brasil ele tem uma grande preferência pelo cultivo orgânico. Só que lá fora é ao contrário, por incrível que pareça, porque o cultivo orgânico
ele trabalha com micro-organismos. Então, você precisa de certas certificações que são um pouco mais complexas de tirar do que um cultivo mineral que não trabalha com insumos vivos, né? Então, a maioria dos cultivos lá nos Estados Unidos, cultivos maiores, de maior escala, é feito com cultivo mineral, né? Só para esclarecer, o Cadu está falando aqui de fertilização da planta, né? O orgânico, basicamente, como ele falou, utiliza insumos feitos a partir de matéria orgânica, né? Compostos feitos a partir da decomposição de material orgânico por minhocas. Humus de minhoca. Coisas que possuam cálcio ou potássio. E no cultivo mineral está falando aí de, basicamente, desse componente na forma pura, né, Cadu? Cristais, normalmente, de nutrientes. Numa forma ali que já está no modelo perfeito para a planta absorver, né? Quando a gente trabalha com matéria orgânica, precisa do trabalho de micro-organismos, não está biodisponível ali para a planta, demora um pouquinho mais, tem uma liberação mais lenta. Já com os sais minerais, já está no formato, você dilui em água na proporção correta e a planta já consegue absorver ali na hora. A Aline é agrônoma especializada em insetos. Ela faz parte de um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, que desenvolve estratégias de controle biológico de pragas para a cultura da cannabis medicinal. Ou seja, uso de insetos que atacam insetos ou ácaros que atacam ácaros. São organismos que conseguem controlar as populações das pragas. E reconhecendo essa cultura como medicinal, nada mais adequado do que utilizar agentes de controle biológico. Aqui no cultivo, a Aline encontrou essas lagartas cortadeiras. A gente faz essa varredura visual de quais são os insetos que estão ocorrendo e depois a gente vai para o laboratório, estabelece uma estratégia em relação a isso. Se não fossem as associações, o trabalho de pesquisa de vocês já teria começado? Não teria começado. A gente não tem autorização para ter o objeto de pesquisa dentro do campus universitário. A alternativa foi buscar associações, né, que já cultivam. Então as associações são o nosso campo experimental. Uma coisa que deveria ser prioridade é a autorização para as faculdades estudarem. E não faz sentido você dizer que não tem pesquisa científica e ao mesmo tempo não deixar a faculdade pesquisar. É um contrassenso. 31 instituições de ensino superior protocolaram recentemente na Anvisa uma nota técnica. O documento aponta entraves críticos para o avanço nos estudos sobre a cultura e propõe a criação de um marco regulatório para consolidar as pesquisas científicas com a cannabis no Brasil. A Unesp é uma das universidades que assina o documento. No campus de Botucatu, em São Paulo, alunos do curso de zootecnia e pesquisadores estão avaliando os efeitos da planta em galinhas. O estudo só é possível graças ao Bruno, aluno que tem uma autorização judicial para cultivar cannabis. Comecei a fazer o uso da medicação contendo o canabidiol. E aí entrei na zootecnia, vi que os animais estavam em algumas condições, talvez nem sempre de tão bem-estar, né? Um pouco de ansiedade, que a gente já sabe que os animais têm. O óleo à base de CBD sem efeito entorpecente é misturado à biomassa da planta. Caules, folhas e talos que não são aproveitados na indústria medicinal da cannabis. Os dados do estudo ainda são preliminares. Isso aí, no caso, é a silagem. Os caules das folhas, né, que ele falou. Triturado, serve tanto para cobertura de solo, serve para alimento animal, também pode virar outro tipo de insumo para construção de solos também, montagem de substratos. O que a gente conseguiu observar é que melhorou a resposta ao estresse dessas galinhas. Os animais que estão recebendo o tratamento, ele não fica tantos dias sofrendo as reações desse estresse crônico. Um dos indicativos de um maior bem-estar pode ser visto nos ovos. É o que diz a professora Ibiara Paz, chefe do Departamento de Produção Animal da universidade, que lidera a pesquisa. Ela explica que as galinhas que não receberam a alimentação com o farelo e o óleo de cannabis produziram uma quantidade maior de ovos com problemas na casca, como trincas. Com uma luzinha dá pra gente enxergar bem. Aquele risquinho é dominância, então elas estão brigando e uma sobe na outra para dizer assim, eu domino você, e acaba pressionando contra o fundo da gaiola. Aquele que parece um raio é briga.
é o comportamento agressivo mesmo. Então elas batem, né, a barriga na outra e acaba fazendo aquela lesão. As aves estão mais calmas. Isso é fato. Agora, se isso vai refletir na qualidade do ovo, para quem consome, é prematuro falar isso. Uma resposta que a ciência não tem, ainda. Mais ao sul do Brasil, a Universidade Federal de Santa Catarina, em Curitibanos, criou um polo de desenvolvimento e inovação em cannabis, o PodCan, e desde 2018 tem aulas de endocannabinologia no curso de Ciências Agrárias. Do ponto de vista de um pesquisador, de um cientista, é maravilhoso, porque é tudo novo, não tem nada feito no Brasil ainda. Foi o professor Eric Amazonas quem conseguiu, no ano passado, liberação da justiça em nome dele para produzir e armazenar a cannabis dentro da universidade. Eu não teria como fazer esse cultivo sem o conhecimento do pessoal da agronomia. Não tenho como identificar o que tem nessas plantas sem o pessoal da química. Eu não tenho como avaliar, por exemplo, até o uso clínico sem os veterinários. Se a gente quer fazer pesquisa decente, a gente precisa botar isso dentro de universidades, Embrapas, Fiocruz. A Caterina é goiana, aluna de mestrado, e faz parte de uma equipe multidisciplinar de 17 pessoas. Trabalhar com cannabis era um sonho, mas a possibilidade só aconteceu porque o professor conseguiu essa autorização, né? Essa realmente gosta. Olha o avental dela. Tá até um bordado aqui. Irado, irado. Como eu queria trabalhar com formulações de medicações, pensando no futuro para isso estar dentro dos postos de saúde, foi por isso que eu cheguei até aqui. Eles foram em várias associações. No fim do ano passado, a Anvisa liberou o uso veterinário da cannabis. Aqui nessa propriedade, em Florianópolis, Santa Catarina, um dos cavalos faz uso regular dos medicamentos à base da planta. É esse aqui, o Hope. Palavra que em inglês significa esperança. E conhecendo um pouco da história dele, é difícil imaginar um nome mais apropriado. Para entender o simbolismo do nome, a gente precisa voltar a algumas casas. Essas imagens são de outubro do ano passado, bem no momento em que o cavalo foi encontrado abandonado num terreno baldio. A lesão na pata esquerda traseira é tão feia que é até difícil de olhar. Ele estava bem perto da cerca, paradinho, com a perninha levantada, aquela situação assim absurda e aquela ferida enorme na patinha, que ele não botava no chão, ele só ficava com a patinha alta. Foi muito difícil. Eu me segurei para não chorar. A Nina, que é dona desse aras, trouxe o cavalo para cá. A Duda, filha dela, e o João genro ficaram com a tarefa de cuidar do animal. A Duda, além de participar de competições de equitação, é veterinária. Mas foram dias... O João se forma esse ano. As primeiras semanas dele, eu diria que ele uns 10, 15 dias, a gente tentou o caminho mais convencional. Então, muita limpeza de ferida, a gente tentou antibiótico, anti-inflamatório, remédio para dor. Então, basicamente um trabalho sintomático, até porque a gente não tinha certeza do tipo de lesão que era. E ele tinha muita dor, assim. O pior pra mim era a dor dele, né? Ele só ficava deitado, né? Porque era o único momento que ele conseguia realmente aliviar, né, a dor. Os exames indicaram o que a família mais temia. A gente teve certeza que de fato era um tumor, né, no caso um sarcoide, a gente percebeu a gravidade que seria. Sarcoide é um tumor agressivo na pele que afeta principalmente os cavalos. Foi nesse momento que a família decidiu dar umas gotinhas de canabidiol para o Hope. A gente não sabia ao certo se iria fazer alguma diferença, porque a gente não tinha nenhum estudo, né? Mas para dor crônica, pelo menos para isso, talvez fosse funcionar. E na primeira semana já deu para ver a diferença, principalmente na dor dele, né? Para continuar o tratamento, a família procurou o veterinário Rodrigo Zamit, pesquisador da Universidade de Bolonha, na Itália. Rodrigo é especialista em terapias com uso de canabinoides em cavalos. Foi ele que ajustou as doses da medicação. Daí em diante, o Hope não parou mais de evoluir. Doses cavalares. Com óleo completo, com CBD, com THC, com bastante rico, né, com os canabinoides. A gente está fechando essa ferida, né, e a gente está num processo, na realidade, né, de diminuição desse câncer, mas a gente ainda tem aí um terço final aí do nosso tratamento para a gente bater o martelo, dizer que a gente conseguiu de fato ter, né, a remissão desse tumor no paciente. Foi bem legal. Eu, a princípio, achei estranho.
Eu achei estranho, né? Eu sou super alopata, meio assim, sabe? Porque hoje ele tá aí, tá um cavalinho aposentado, a gente vai continuar cuidando dele e ele tá feliz, é um amor, é uma paixão. Obrigada, doutor Rodrigo. Obrigada. E no próximo bloco, a cannabis para além da produção de medicamentos. No nosso vizinho Paraguai, as sementes da planta se transformam em alimentos e cosméticos. Vamos ver então. Agora é a parte que me interessa mais. Obviamente a questão medicinal é interessante, é importante pra caramba, emocionante, né? Mas eu gosto de pesquisar mais sobre tudo que não é medicinal porque é o que não é tão óbvio, né? Pra legalização. Vamos ver o que tá rolando. Esse aí são os usos industriais da planta, né? Na última parte do nosso especial de hoje, vamos ao Paraguai conhecer o cânhamo. Ele é uma variedade não entorpecente da cannabis, já cultivado em 60 países. No nosso vizinho, as sementes da planta viram comida. Só explicando rapidinho, qual é a diferença do cânhamo para a cannabis sativa? Basicamente, é apenas um quimiotipo diferente, né? A cannabis ela tem 5 quimiotipos. E quando a gente fala quimiotipo, é uma forma de classificar a planta ali de acordo com os tipos de químico que ela produz. Então, tem o quimiotipo que produz só THC bem elevado, tem o quimiotipo que produz alto CBD e pouco THC, tem quimiotipos que produzem THC e CBD em proporções diferentes, tem quimiotipos que produzem só canabinoides secundários, como por exemplo o CBG, tem quimiotipo que produz só CBG e um pouquinho do resto, né, quantidades ali, traços de quantidade, e tem o quimiotipo número 5, que é o quimiotipo que não produz canabinoides, né, que no caso é que a gente chama de cânhamo. Então o cânhamo, ele é um quimiotipo da cannabis sativa, mas cara, é cannabis sativa ainda, sabe? Não é uma planta diferente, algo diferente. As pessoas sempre acham que, caraca, não, cânhamo, que no caso é hemp, né, que como os estadunidenses chamam, é outra coisa da cannabis recreativa, da cannabis sativa e da cannabis medicinal. Mas é tudo cannabis sativa, só que são genéticas diferentes que produzem diferentes quimiotipos, diferentes químicos. Eu não sei o quão correto tá, mas eu gosto de comparar com, por exemplo, a maçã que tem aí no mercado perto da sua casa. Tem a maçã gala, maçã prata, tem diferentes tipos de fruta, mas são a mesma fruta, né? Cada uma com um gosto levemente diferente, ou uma casca um pouco diferente, mas todas são a mesma fruta, né? No caso do cânhamo, ele é proveniente da Europa, né, Cano? Sim. Do continente europeu. Os de alvenaria e uma fábrica de roupas. Moda e construção civil unidas pela mesma matéria-prima, a fibra da cannabis. A planta é considerada uma das mais importantes fontes de fibras da humanidade. As cordas e velas das embarcações portuguesas que chegaram ao Brasil eram feitas com fibras da cannabis. Mais especificamente de uma variedade com baixo teor de THC, portanto não entorpecente, o cânhamo. De olho nesse mercado, cerca de 60 países já criaram regulamentos para permitir a produção da cannabis sob a definição legal de cânhamo industrial. E uma coisa, um detalhe. Também essa definição é uma definição criada por nós mesmos, seres humanos, tá? Então, por exemplo, se você pega uma genética em certo ambiente, essa genética ela não produz teores elevados de THC. Aí, por exemplo, o número que a gente mais usa é 0,3 THC. Da onde vem esse número? Esse número, na verdade, a gente, e grande parte do mundo, né, trouxe dessa discussão lá dos Estados Unidos e também da Europa. Mas se a gente pega uma genética de baixo THC e de alto CBD, se a gente colocar mais iluminação, colher num momento diferente, ter um estilo de cultivo ali diferente, em outra umidade, em outra temperatura, às vezes essa genética que não produz que produz até 0,3 THC, às vezes ela pode produzir mais, tipo 0,5
1.0, e ela já foge um pouco dessa regra do 0.3, né? Então, isso de definir qual é o limite para ser medicinal, qual é o limite para ser cânhamo, foi algo que foi os seres humanos que fizeram, né? É meio arbitrário, né? Utilizando essa palavra para distinguir cannabis com maior efeito psicoativo com menor índices de THC. No Brasil, no entanto, não existe produção porque o cultivo de qualquer variedade de cannabis é proibido, independentemente de sua concentração de THC. Com isso, nos campos de cultivo das associações, tudo que não serve para a produção de óleo acaba triturado e misturado à compostagem. Isso quando o material não é descartado. O que a gente quer trazer é olhar o cânhamo não só como remédio, mas para a utilização de outros fins, né? E aí a gente acha que o Brasil pode, como tem esse DNA agrícola, a gente pode entrar nesse mercado que vem em grande expansão. Bruno Pegoraro é presidente do Instituto Ficus, organização não governamental de pesquisas sociais e econômicas da cannabis. O Instituto elaborou, com o apoio da Embrapa, um estudo com recomendações para a regulamentação do cânhamo no Brasil. O documento cita, inclusive, alguns benefícios ecológicos da planta, verificados em pesquisas internacionais. Entre eles, pouco ou nenhum uso de agrotóxicos, menor necessidade de irrigação numa comparação com outras culturas, como a do algodão, por exemplo, capacidade de remediação de solos contaminados por metais pesados e até ganhos consideráveis de produtividade em rotação de culturas, como da soja e do milho. Por ter raízes profundas, o cânhamo descompacta o solo, prevenindo a erosão e favorecendo a fertilidade. A falta da regulamentação do cânhamo no Brasil, a gente deixa de trazer riquezas para o campo, né? Do outro lado da ponte da amizade, o vizinho Paraguai já fincou raízes nesse mercado. Há 6 anos, o governo paraguaio regulamentou o cultivo da cannabis industrial com plantas com menos de 0,5% de THC. A produção para fins eles já usaram um número diferente do 0.3, já usaram 0.5. Tem lugar que usa o 1.0, a partir de 1%. Então é algo que o país que vai definir. Já é permitida por aqui há ainda mais tempo. Isso consolida o Paraguai como pioneiro na América do Sul, combinando licenciamento industrial e medicinal. O empresário Marcelo Dempe foi um dos principais articuladores para o desenvolvimento do setor no país. Ele, que já trabalhava com a exportação de alimentos não convencionais, como chia e linhaça, viu na cannabis uma oportunidade estratégica. Indo em feiras e exposições internacionais, meus clientes começaram a pedir a semente descascada do cânhamo como alimento proteico com altos valores nutricionais. Há 10, 12 anos, começamos uma negociação com o governo da época para regulamentar no Paraguai a possibilidade de fazer uma cannabis industrial pensando em alimentos. Cara, o uso da maconha como alimento é um dos usos mais antigos da maconha, porque se você for pensar, alimento é essencial, sem comida você morre. E numa situação onde o ser humano, há milênios atrás, antes do ser humano se tornar um sedentário, né? Antigamente o ser humano era caçador, ele ia de local em local, caçando animais e coletando frutas e sementes para comer, né? E nesse processo, de acordo com as pesquisas e os livros que eu tenho lido, nesse processo eles descobriram a maconha, né? Então, o uso da maconha como alimento, basicamente, é o uso mais antigo que se tem da maconha. O uso como entorpecente, principalmente fumado, é muito recente. Na verdade, as pessoas passaram a fumar a maconha, basicamente, há 500 e 600 anos atrás. O uso como alimento é ancestral, literalmente. Sim, inclusive, rapidinho, um dos alimentos que tem mais ômega 3 e ômega 6 são as sementes de maconha, né? Lá nos Estados Unidos você vê muito suplemento, vê whey, mercado de bebidas, mercado de comidas. Tem muito mercado de bebidas, está crescendo absurdamente, inclusive.
E é um dos problemas que eu vejo, não com o Paraguai, é um dos problemas que eu vejo com o Brasil. Que a gente vê o Paraguai, que com todo respeito é uma pequena fração do Brasil, né? Não sei se vocês sabem, mas o Paraguai já era responsável aí por fornecer basicamente 80% da maconha ilegal que é consumida no Brasil, né? O Paraguai trafica basicamente 80% da maconha que chega no Brasil, maconha ilegal. Então, se você for pensar agora, o Paraguai aí está na vanguarda dos dois mercados da maconha, que é o mercado legal e o mercado ilegal. Os caras estão saindo na frente, o Brasil, que tem esse DNA agrícola, como mencionaram ali mais cedo, está ficando para trás, tendo que avançar por meio do judiciário, né? Através de medidas legais, e não através de uma regulamentação com o Congresso, Senado, sei lá. Desde o início do marco legal para o cultivo da cannabis, o Paraguai já registrou 2 variedades de plantas para a produção de sementes. Outras 3 estão em processo de registro. Quem conduz as pesquisas de melhoramento genético é o agrônomo Frederico Zelarayan. Esse programa foi desenhado para adaptar as condições agroclimáticas do Paraguai a uma cannabis que antes não era daqui. Quando se traz algo de fora, é preciso adaptar, senão não funciona. Essa base foi o que abriu caminho a novas variedades que começamos a trabalhar. Um caminho que tivemos que passar para hoje em dia ter um leque de variedades completamente adaptadas, funcionais. Nós visitamos uma das 3 fábricas da empresa para o processamento das sementes em Luque, a 15 quilômetros da capital Assunção. Aqui, mais de 700 quilos de grãos são limpos e esterilizados por hora. Do grão prensado surge um azeite, sem qualquer tipo de canabinoides, de psicoativos. Um azeite muito utilizado na alimentação. O resto da matéria-prima se transforma nesse subproduto, uma espécie de torta de cannabis, que depois de moída vira aquela farinha ali. É a semente se desdobrando em possibilidades. Possibilidades que chegam ao consumidor na forma de sachês, frascos, potes. São mais de 200 produtos à base de cannabis nessas prateleiras. Uma planta que vem sendo reinventada para os mais diferentes usos. Tem chás, rações animais, vários tipos de cosméticos, farinhas e até barrinhas proteicas. Com o aceite alimentício do cannabis, é apto para gente diabética, para criança, não tem açúcar, então é 100% natural. E você me conta. Docinha, bem gostosa. Nada disso é entorpecente. Mesmo assim, os produtos só podem ser comprados em locais como esse, com autorização do governo, responsável pela fiscalização da cadeia legalizada da cannabis. Em todo o país, 22 estabelecimentos têm essa liberação. Está ainda sendo um pouco difícil, mas a gente, com educação, com informação, foi rompendo o mito do cannabis industrial e hoje em dia nossos clientes e as pessoas que buscam um bem-estar natural vão aumentando. A cultura do cânhamo industrial ocupa uma área de 7.600 hectares. Geralmente o cultivo é feito em grandes áreas, com plantas adensadas e colheita mecanizada. Coisa para grandes produtores rurais. Isso me revolta agora falando especificamente em relação ao Paraguai, me revolta um pouco porque, de um lado, ele falou aqui, grandes produtores rurais estão recebendo muito dinheiro com isso, obviamente, e também eles, obviamente, contratam trabalhadores, né? Estão gerando emprego. Mas quando a gente vai falar dos cultivos ilegais no Paraguai, né? Quem está lucrando, digamos assim, não são pessoas que se importam com a cadeia produtiva do país, pessoas que se importam com a qualidade de vida dos trabalhadores. Normalmente os trabalhadores que mexem com tráfico ilegal, né, são pessoas ali
abaixo da linha da pobreza, sabe? Pessoas que estão plantando literalmente para existir. E elas são basicamente ameaçadas, tanto pelo governo, que pode prender elas, e ameaçadas também pelos traficantes, né? Que podem fazer o que eles quiserem com esses trabalhadores, né? É só basicamente um pensamento aqui, né? De um lado, no mesmo país, as pessoas estão gerando fortunas com a maconha industrial, e no mesmo país as pessoas ali estão gerando fortuna também com a maconha ilegal, mas gerando fortuna por uma fração, enquanto embaixo está uma miséria absurda, né? Só no ano passado, as empresas ligadas à Câmara de Cânhamo Industrial do Paraguai exportaram cerca de 10 milhões de dólares em produtos à base de cannabis, o equivalente a pouco mais de 50 milhões de reais. Fica só um sentimento de poderia ser a gente. 25% maior do que no ano anterior. 70% de tudo que é processado vai para fora do país. Por trás da expansão comercial existe um outro objetivo: lidar com um problema real do país, o cultivo ilegal para a fabricação de drogas na zona rural. Não podemos negar que o Paraguai é historicamente produtor do que seria o mercado ilegal. Essa produção é vendida através da fronteira. Para que isso não aconteça, empresas do setor, por meio de uma parceria com o governo, estão distribuindo as sementes excedentes a camponeses indígenas. Nossa ideia é desenvolver como um cultivo completamente legal, que seja um benefício tanto para o produtor, quanto para a empresa e também para o governo. Eu acho louvável a iniciativa, né? Mas lembrando que não adianta de nada você distribuir sementes se as pessoas não têm terra para plantar, né? E as terras do Paraguai, onde tem o plantio ilegal de maconha, né? A maior parte dessas terras são terras ou de reforma agrária ou terras de reserva ambiental, né? Então, e a maior parte dos camponeses que tinham alguma terra para plantar ali para subsistência, eles estão perdendo essa terra, seja para a indústria ou seja para a criminalidade, né? Porque imagina, você está lá na sua terrinha, chega os empresários do tráfico, eles podem fazer o que quiserem com a sua terra, né? Você não é mais dono da sua terra, você só passa a morar ali e trabalhar agora pro novo dono, né? Que é a pessoa que tem literalmente uma arma na mão. Comunidade indígena Cuetuvi-Coeti, no município de Ibuipitá, quase na divisa com o Brasil. Emiliano é um dos líderes da comunidade e enxerga o programa de distribuição de sementes como uma forma de corrigir distorções históricas. Enquanto me mostrava a comunidade, contou que as poucas famílias beneficiadas conseguiram melhorar pelo menos um pouco o padrão de vida. Para sobreviver, tínhamos que vender um pouco da plantação de feijão, amendoim, mandioca. A cannabis ajuda a trazer um dinheiro extra para as famílias. A gente consegue comprar pequenos animais, galinhas, porcos e comprar alguma coisa para casa, para a esposa, para a mamãe, para a família, para melhorar a qualidade de vida. Já consolidado no mercado mundial das sementes de cannabis, o Paraguai passou a mirar também a fabricação de remédios. Um dos principais clientes do empresário Marcelo Dempe está no Brasil. O Paraguai é um provedor da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Nossos óleos são prescritos para 15 patologias e os pacientes retiram os remédios de maneira gratuita. Remédios, tecidos, materiais de construção, alimentos. Tudo da mesma fonte. Para Daniela Bittencourt, pesquisadora da Embrapa, a cannabis tem a vocação necessária para ser a commodity do futuro do país. Mas para isso, é preciso acelerar o passo. A gente precisa aí o envolvimento de várias frentes. Então não é só, vamos
permitir o plantio da cannabis no país, mas a gente precisa criar meios para que isso realmente se transforme numa cadeia produtiva. Quem sabe a cannabis não será uma nova soja, né? E a gente tem aí uma abertura aí de um mercado, sejamos um grande player aí no mercado canábico mundial. Foi uma matéria tão boa que deu até pena de interromper o final aqui, né? E eu acredito, Daniel, nessa exata coisa que a Daniela falou, essa pesquisadora da Embrapa, né? Porque, cara, a gente tem, de acordo com o Porter, né, que é um dos pesquisadores que eu estudo, ele fala de vantagem competitiva das nações. Certas nações têm um ambiente mais propício para o desenvolvimento de certas indústrias. E aí ele divide isso em 4 pontos específicos, que seria, primeiro, a condição dos fatores. Aqui no Brasil, cara, a gente tem as condições dos fatores, né? Ambiente, temperatura, umidade, iluminação, a gente tem espaço, tem bastante terra. O segundo ponto do Porter seria as condições de demanda. Igual falou no início da reportagem, a gente já tem mais de 700 mil pacientes, isso falando só dessa área medicinal, né? Entrando na área de alimentação, na área industrial, na área têxtil, a gente não consegue nem mensurar esse nível de demanda. Então a gente tem os fatores, a gente tem a demanda. O terceiro ponto era sobre estrutura e estratégia, e eu acho que é isso que falta, né? Falta para a gente ter uma boa estratégia, ter boas políticas que ajudem a gente a conseguir acelerar esse caminho, porque eu sinto que a gente tem tudo ali para fazer a parada acontecer, mas a discussão anda extremamente devagar, é muito politizada, é um tema muito quente, a banca religiosa não gosta muito do tema também, trava muito, mas que pode impactar milhões de vidas, cara. Sim. Milhões de vidas. Eu particularmente acho sim que a maconha vai ser a commodity aí do futuro do Brasil. Eu não sou um cara particularmente otimista, eu sou um cara realista. E eu acho que o dinheiro vai falar mais alto. E sim, a cannabis vai ser o ouro verde, como as pessoas falam por aí. Mas o problema para mim particularmente, esse ouro verde ser melhor distribuído entre as pessoas, né? Para mim não adianta a maconha ser legalizada no Brasil para estar gerando lucro somente para grandes empresas ou pessoas que já têm muito dinheiro. E eu não tenho nada contra as pessoas gerarem muito dinheiro, terem muito dinheiro. O que importa para mim é realmente uma planta que é ancestral, que faz parte de toda a humanidade, basicamente. Todas as culturas do mundo passaram a ser influenciadas por ela. E a planta ter sido proibida já no Brasil, proibida principalmente tendo como alvo pessoas negras e pessoas pobres, né? Então essas historicamente são as pessoas que mais sofreram devido à criminalização da maconha. E quando chega a hora de legalizar, essas pessoas não são as pessoas que estão ali realmente fomentando o mercado. Não são as pessoas que deveriam ser as novas empresárias da maconha, né? Elas vão acabar ficando por baixo desse grande mercado internacional e dos grandes players, né? Então, pelo menos eu acho que para uma legalização justa aqui no Brasil, a gente devia buscar, sim, políticas de reparação, que nem rola no Paraguai ou que nem rola em Nova York, por exemplo, que em Nova York, pessoas que querem abrir negócios relacionados à maconha e que moravam em regiões que historicamente foram afetadas pela guerra às drogas, essas pessoas têm benefícios na hora de criar empresas, né? Mas, pô, essa matéria aqui, Cadu, ela é muito boa. Eu fico com pena só dela não ter passado no Fantástico de noite, né? Eu acho que se todo domingo passasse uma matéria sobre cannabis no Fantástico, a gente ia ter a legalização ano que vem. Ia ser mais rápido, né? Ia ser mais rápido. E complementando rapidinho sobre isso que você falou, de políticas de reparação, não acho que falta só política de reparação, mas também política de inclusão e de anticoncentração, né? Que anda um pouco ali junto.
porque não basta a gente só legalizar ou regulamentar e fazer de qualquer forma, a gente tem que estruturar, que foi exatamente o que a Daniela falou. Porque o que acontece se a gente só abre o mercado de qualquer forma? E o que os países emergentes estão sentindo também quando começam a entrar nessa indústria canábica, né? Por exemplo, a África do Sul, a Tailândia, por exemplo, é um exemplo muito forte. Vem grandes empresas de mercado já estabilizados e começam a dominar o mercado. E qual o grande problema disso? Beleza, eles geram uma certa renda, geram um capital naquelas comunidades, mas a margem de lucro, o lucro, grande parte dele acaba que foge desses países. Então eles vêm grandes empresas de mercados já estabilizados, dominam o mercado, porque eles também têm uma moeda muito mais forte, já têm meios, e grande parte dos problemas, né, que a gente vê é sobre licenciamento, né? Então, por exemplo, um dos meus medos perante essa regulamentação que está para sair hoje, desse plano de regulamentação para cannabis medicinal em maior escala, é que seja algo ali muito excludente, né? Que seja extremamente caro, extremamente controlado, que vai basicamente tirar as associações de jogo, vai tirar quem está conectado com a planta de jogo, vai tirar os brasileiros também de jogo, vai manter poucos brasileiros ali, e quem é gringo e tem dinheiro e já tem um negócio desse, acaba que consegue surfar no nosso mercado, né? Que a gente tem que ter essa soberania nacional para manter e dar benefícios para os brasileiros. Sim, é uma estratégia neocolonial, né, basicamente. O Brasil aí, não o Brasil porque a gente não legalizou ainda, né, mas já está acontecendo em outros países emergentes, como o Cadu falou, né. Basicamente se tornando de novo colônias aí, só que dessa vez sem exploração direta, né. Mas é isso, Cadu, eu acho que cumprimos nossa função aqui com esse vídeo. Conseguimos reagir bastante, trouxemos bastante informação, né? Eu achei que a gente não ia conseguir falar direito, mas parabéns pro pessoal da Globo que produziu essa matéria. Acho que é a primeira matéria aí que eu não quero sair tacando meu monitor fora com as informações. E eu fico ansioso para ter mais matérias assim, principalmente no Fantástico de domingo de noite, que é o horário que a família toda tá na TV vendo, né? E vamos compartilhar essa matéria, porque foi uma matéria muito bem feita, com informações verdadeiras, mostrando o verdadeiro impacto da planta. Já estou compartilhando com alguns professores aqui do mestrado, que eu estou tentando fazer essa legalização ali na minha faculdade também. Legalizando mentes, né, para ir abrindo portas. Quero também estar envolvido nesse tipo de pesquisa, envolvendo plantas, mas, cara, é tanta burocracia, tanta dificuldade, que é complexo. E com esse tipo de mídia passando a informação, tipo, querendo ou não, a galera respeita muito a Globo, a UOL, esses canais, cara, de rede aberta. Então, ter eles falando bem também vai abrindo mente. Sim. Muito importante. É isso, eu acho que dá para encerrar com essa frase que você falou, que achei interessante. Legalizando mente para ir abrindo portas. É isso. Então, ó, deixa o like se gostou desse vídeo. Fala aí, quero react disso aqui também, desse outro vídeo aí também. Comenta aí embaixo o que você achou da matéria também. E é isso, galera. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal. O canal é 100% desmonetizado. O YouTube não gosta de maconha, mas com a ajuda de vocês a gente consegue seguir crescendo. Show? Então é isso. Abraço, Cadu, e bom cultivo pra geral. Valeu, pessoal. Agora chama junto, né, Dani? Chama! Fala.